Caros e queridos alunos, mais uma edição do nosso Falando em Literatura. Agora vamos falar um pouquinho do barroco conceptista, Gostaria que você me acompanhasse aqui um pouquinho. Olha só, o representante maior do barroco conceitual, do barroco conceptista na literatura, na produção literária brasileira, é o Padre Antônio Vieira, né? Que era um padre jesuíta que se tornou um dos maiores prosadores barrocos de todo o mundo, né? Embora só escrevesse em português. Legal? Aqui, ó, coloquei aqui para você, ó, só para a nossa referência. O barroco conceptista, representante maior, o Padre Antônio Vieira. E a característica essencial, um certo predomínio dos jogos conceptuais de raciocínio. Legal? Tá bom? Nós vamos ler daqui a pouquinho 2 trechos de sermões do Padre Antônio Vieira, certo? Para você, na prática, enxergar esses tais jogos de raciocínio. Tudo bem? Venham comigo. Olha aí, ó. Uma outra tendência do barroco literário, né, é o conceptismo, certo? O que a gente lê nos manuais foi isso que eu pus aqui para vocês, ó. Consiste no exagero da dimensão conceptual na obra literária, utilizando-se mais da razão que dos sentidos. O autor conceptista cria raciocínios engenhosos. Vamos destacar isso aqui, ó, para você estudar. Olha aqui que legal, ó. Cria raciocínios engenhosos num refinado jogo intelectual e tal, e tal, e tal. Enquanto o cultismo, estamos frisando de novo isso, enquanto o cultismo privilegia a materialidade da palavra, o significante, o conceptismo é analítico, racional, lógico, e nele sobrevêm os jogos de ideias e conceitos. Bacana? Vamos lá. Ó. Primeiro trechinho para o nosso estudo. Um trechinho, uma parte do Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima, gente, é um texto metalinguístico. É uma teoria do sermão. É o sermão que ensina a fazer sermão. É a linguagem voltada para si própria, refletindo a sua própria materialidade. O Sermão da Sexagésima é um sermão sobre o sermão, é uma teoria do sermão, é um sermão metalinguístico. O Padre Antônio Vieira diz como se deve construir o sermão. Vamos ver então? Olha lá, ó. Claro que ele é um pregador religioso, jesuíta. O texto estará repleto de religiosidade, de elementos que evocam a religião, o cristianismo, os mitos da religião cristã e assim por diante. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Reparem nos jogos de raciocínio. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por 1. E agora vem o mesmo em latim. Et fructum fecit centuplum. Fecit centuplum. Colhe-se 100 por 1 do que representa
a palavra de Deus. Espero que todos vocês tenham visto, tenham percebido que há um jogo intencional de ideias, de conceitos e raciocínios. Isso característica do barroco cultista? Não, senhores, do barroco conceptista. João, mas aqui há também jogos de palavras. Nós já vimos que é difícil estabelecer uma diferença definitiva entre um estilo e outro, mas aqui predomina o jogo de ideias, o jogo de conceitos, tipicamente conceptista, cujo maior representante no Brasil é o padre Antônio Vieira, sem dúvida alguma. Vejamos este grande frutificar da palavra de Deus. João, esse é mais um trecho, estou continuando. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito, o lugar onde fica o pregador. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Olha o jogo, ó, 100 por 1, 1%. Jogo de... João, mas é de palavras, mas é sobretudo de raciocínio. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede vós as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje nada disto. Nunca na igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre e em si se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim será e também a vós, a mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. Um outro trechinho do mesmo sermão. João, estou gostando desse negócio. Esse texto é fantástico, sensacional, gente. Fala, ó. Fazer pouco fruto. A palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios. Vejam o jogo de raciocínio. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Forma arcaica de iluminando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas. Olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, é necessário que haja luz. Há mister espelho, é necessário que haja espelho. E há mister olhos, é necessário que haja olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos e necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. São só trechinhos miúdos do sermão da 60ª, que, como eu disse aos senhores, é um sermão metalinguístico. É uma teoria do sermão. E é, entre outros tantos, com certeza um dos mais conhecidos e famosos e mais traduzidos para outras línguas, entre os sermões de autoria do padre Antônio Vieira.
Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima edição do nosso Falando em Literatura. Um abraço, João Marcos.